Olá, eu sou a Elza Calazans e nós estamos no ar com mais um UCD em Foco. Hoje para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado neste 2 de abril. E nesse episódio de hoje vamos abordar a questão de como a educação física ajuda no desenvolvimento de crianças autistas. O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado amanhã, 2 de abril, tem como objetivo divulgar informações sobre o autismo para reduzir a discriminação e o preconceito que afeta as pessoas que possuem o transtorno. Os chamados TEAs, transtorno do aspecto autista, aparecem na infância e podem persistir na adolescência e até se estender até a fase adulta. As pessoas afetadas por esse transtorno têm condições mórbidas, como ansiedade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Embora muitos vivam de forma independente, existem pessoas com esse tipo de deficiência que precisam muito de atenção ao longo de todas as suas vidas. O desafio de educar a sociedade e criar um ambiente inclusivo é fundamental para permitir que as pessoas com TEA sejam aceitas e valorizadas em todos os aspectos da vida. Porque, infelizmente, famílias de pessoas portadoras do TEA, essa síndrome, ainda enfrentam julgamento, discriminação e muitas vezes até a exclusão social. Da Universidade Castelo Branco, o UCD em Foco desta semana é sobre a importância da educação física no desenvolvimento de crianças e pessoas com esta síndrome. Nesse episódio, você vai entender melhor como intervenções psicossociais baseadas em evidências científicas, como a terapia comportamental e atividades físicas e motoras, podem ter impactos positivos no bem-estar e na qualidade de vida de pessoas com TEA, além de reduzir a dificuldade de comunicação e de comportamento social. Para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos o professor Maurício Fidelis, que é pesquisador do Grupo de Cultura Corporal da Universidade Castelo Branco, pós-graduado em psicomotricidade, autismo e outros transtornos. Ele também é professor das redes estadual e municipal de ensino do Rio de Janeiro. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter encontrado espaço na sua agenda para falar desse assunto, aproveitando que amanhã essa data tão significativa de conscientização sobre o autismo. Eu queria que o senhor fizesse uma breve introdução falando para as pessoas sobre esta data e a importância dessa conscientização. Então, primeiramente eu queria agradecer a instituição Castelo Branco, me formei aqui, então boa parte de tudo que eu faço hoje profissionalmente eu agradeço aos profissionais dessa casa, aos professores dessa casa que sempre dedicaram e entregaram o melhor para os seus alunos, inclusive se dedicando aos grupos de pesquisa, hoje que o professor Sérgio Tavares coordena um e eu tenho o prazer de participar com ele e junto com o professor Rômulo Cácavo. E essa data ela surgiu a partir de um entendimento das Nações Unidas, da ONU, em 2007, que ao perceber o crescimento exponencial, a mudança no diagnóstico e as dificuldades encontradas para que essas pessoas estivessem se inserindo na sociedade, estabeleceu essa data como um dia internacional para que a gente pudesse estar falando sobre o autismo e que as pessoas pudessem estar se conectando com uma deficiência que até então não é de conhecimento de todos, porque uma frase muito comum e equivocada é que o autismo não tem cara, porque não é uma deficiência que muitas das vezes ela é visível. Então, às vezes você olha para uma pessoa autista e você não vê nela nenhuma questão física e que você olha, por exemplo, como síndrome de Down, o cadeirante, às vezes o cego por conta da bengala. Então, por ela não ter uma característica física que a identifique, então muitas das vezes essas pessoas elas são taxadas com nomenclaturas, com adjetivos pejorativos no Brasil e no mundo. Então se organizou essa data para que a gente pudesse, como hoje estamos aqui fazendo,
falando e massificando essa informação para que o maior número de pessoas pudesse estar tendo acesso para entender um pouquinho sobre o que é o autismo. Muito bem, professor. O senhor ainda é um profissional jovem, porém com uma história, uma formação acadêmica louvável. O que levou o senhor a pesquisar e a trabalhar sobre o transtorno de autismo? Então, durante boa parte da minha caminhada como profissional de educação física, eu me dediquei à gestão de políticas públicas. Então, eu trabalhei em prefeituras, em secretarias estaduais, e esse era o viés profissional que eu persegui durante muito tempo, até influenciado mesmo pelo professor dessa casa, Sérgio Tavares, que trabalhou e ainda trabalha muito com isso. Só que, num determinado momento da minha vida, o meu filho nasceu, o Davi, e aí uma criança normal, uma gestação tranquila, até os 8 meses, ele veio seguindo todos os marcos de desenvolvimento, só que entre 8 meses e 9 meses a gente começou a perceber comportamentos atípicos nele. Então ele parou de olhar nos olhos, que é uma característica do autismo. Nós chamávamos ele pelo nome e ele parou de atender, então não era uma coisa que ele fazia e começou a fazer. O Davi era uma criança muito sorridente e parou de sorrir. E eu me recordo bem que quando a gente acessou a primeira terapia dele, na entrevista, a primeira coisa que a terapeuta falou foi que o primeiro objetivo a trabalhar com o Davi era recuperar o sorriso dele. E tem uma coisa que se chama autismo regresso ou regressivo, que a criança aprende determinados comportamentos e do nada ela para de fazer. Então o meu filho ele começou a bater palmas e parou de bater palmas. E naquele momento, e ele tinha uma outra coisa também que a gente no primeiro momento achava engraçado, porque quando ele estava no nosso colo, ele queria assistir desenho de cabeça para baixo. E num determinado momento ele começou a plantar bananeira no sofá e ficava assistindo desenho também de cabeça para baixo. Como eu trabalhei durante muito tempo com alunos autistas no Júlio Delamare, que é o parque aquático no Maracanã, e aqui na instituição, com a Rosana Fachada e o professor Ricardo Alves, no projeto que tinha aqui, eu de cara identifiquei que o meu filho tinha um comportamento atípico que tudo indicava que era o autismo. E quando eu falei isso com a minha esposa, eu me recordo bem dela angustiada, dizendo, eu não quero um filho autista. E aí eu expliquei a ela, falei, existe uma coisa que é o luto, então você tem que passar por isso muito rápido, porque o nosso filho vai precisar quanto antes de estimulação. E aí, quando eu falo luto, tem um documentário muito bacana, recentemente ele ainda estava disponível no YouTube, acredito que ainda esteja, que é do luto à luta. Então, por que do luto à luta? Porque durante o tempo da sua vida, principalmente aqueles que anseiam por ser pais, ser mãe, você vai idealizando um filho na sua cabeça. Então eu como pai, eu imaginava jogando bola com meu filho, indo para natação com ele, levando ele para o Maracanã. Então a gente idealiza esse filho. Quando você percebe que o seu filho tem uma deficiência e que aquele filho idealizado não veio, você precisa entender que há uma criança ali que não é aquilo que você idealizou. Você precisa reorganizar isso na sua cabeça muito rápido. E a minha esposa fez isso, eu fiz isso, e aí, voltando à sua pergunta, eu passei pelo luto e fui para a luta. Então hoje eu me disponibilizo a falar sobre o autismo aonde eu sou convidado. Já falei em igrejas, associação de moradores, escolas. Então o pessoal me convida e se eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, falo porque eu sei que a mudança da sociedade ela vem por alguns caminhos, entre eles a informação. Eu acho que a informação ela tem o poder de transformar, de mudar a consciência, de ressignificar visões, principalmente em cima do autista e do autismo. De Maurício, eu já você de Maurício, né? Você é professor, mas é uma pessoa jovem, mas assim, isso não é uma tarefa simples, né? Por uma coisa muito interessante aí, essa questão do luto. Mesmo que você perde uma pessoa, perde para a vida realmente, você tem que passar por esse processo de adaptação. E aí você é aquela pessoa que tem esse conhecimento, que detectou cedo pela experiência que você tem, e o Davi era autista.
Mas o pai, o que te diria, o que você diz, que é a tua mensagem, vamos falar amanhã, é justamente essa data de conscientização, da gente refletir sobre isso. Um pai e uma mãe. Você disse aí uma coisa que me chocou, que me chamou muita atenção, me impactou no primeiro momento. A minha esposa disse, eu não quero um filho autista. Não é que ela não queira aquela criança, ela não gostaria de ter um filho autista. No momento é uma citação sua aí que vale muita reflexão. Você idealiza realmente o teu filho, assim como você idealiza o marido dos sonhos, você idealiza a outra pessoa, né? Sim. Esse é um problema que a gente enfrenta no dia a dia. Mas a pessoa que não tem o conhecimento que você tem e de repente detecta um filho autista, o que você diz para essas pessoas? Então, primeiramente para os pais, porque hoje existem dados que dizem que aproximadamente 70% dos pais, quando descobrem a deficiência do filho, no caso o autismo, abandonam suas parceiras. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para os pais é que sejam homens, de assumir uma responsabilidade, porque o filho é uma responsabilidade. Então, assim, com isso eu não digo que você deva fazer a manutenção de um casamento que de repente você não está feliz por isso. Mas boa parte dos relatos não tem a ver com o casamento em si. Quando você vê os pais comentarem sobre isso, dizem que o casamento até estava muito bem. Só que por conta dos grandes desafios, da dificuldade, um filho com autismo, ele muda significativamente a rotina da casa e do casal, é para que esse pai pense muito antes de abandonar essa família, porque ele tem um papel primordial nisso. Para a mãe, e aí aqui eu trago, existem vários dados, mas eu trago 2 específicos. As mães hoje, existem pesquisas que comprovam que mães de crianças dentro do espectro, o nível de estresse delas é equiparado a soldados que estão no fronte de guerra. Tamanha a quantidade de batalhas, de lutas, de enfrentamento que essa mãe precisa na escola, para uma terapia, para um medicamento, para ter acesso a projetos. Isso é um dado. Outro dado é que a partir do diagnóstico, boa parte dessas mães, elas têm um aumento de peso em média de 17 a 18 quilos, porque elas também desenvolvem outros transtornos. Então, para os dois, pai e mãe, o primeiro conselho é: para cuidar, você precisa se cuidar. Você vai adoecer no processo se você não se cuidar. Então, é o primeiro conselho. O segundo conselho é para você ressignificar o seu olhar. Se você ficar preso somente nas deficiências e nas limitações do seu filho, você terá uma vida de angústia. Então, eu costumo dizer que mais importante do que a deficiência são as eficiências do seu filho. Então, assim, celebra e comemora toda a conquista do seu filho. Esse ano a gente conseguiu fazer uma coisa com o nosso, que está com 7 anos, que foi o desfraude. Então hoje o meu filho consegue ir ao banheiro sozinho, sem que a gente tenha que levar, ou sem que ele faça na fralda. Uma coisa que é comum numa família típica, uma criança fazer isso, ou começar a fazer isso ali entre 1 e 2 anos. O nosso começou a fazer com 7. Meu filho domina vários idiomas, mas não consegue ler um texto e traduzir o que aquele texto quer dizer. E nesse momento, nesse período dele na escola, porque ele é não verbal, então ele começou a responder perguntas através de um teclado. Então, se eu ficasse preso àquilo que meu filho não pode fazer e ficasse angustiado pelo que meu filho não pode fazer, eu não estaria aberto para celebrar as coisas que ele pode fazer. Então, esse é um conselho que eu deixo para o pai e para a mãe que nesse momento se deparou com esse diagnóstico. Não vou romantizar, é difícil terapia, é difícil o processo de escola, é difícil a parte medicamentosa quando necessário, mas é uma alegria muito grande conviver com essas crianças, porque muitos deles têm uma ingenuidade e têm um amor, como diz o próprio Marcos Mion, muito falando do filho dele, do Romeu, que é uma coisa assim encantadora. Quando eles gostam de você, eles gostam de verdade. Então, por exemplo, toda terça-feira eu tenho um aluno chamado Gustavo. A mãe diz que ele já acorda falando do tio Maurício. Então, esse ano ele começou com uma mediadora nova e ele tem um comprometimento
na comunicação, e ele ficava tio Maurício, Maurício, Maurício. E a menina não sabia o que era tio Maurício, se ele estava com uma ecolalia, que é repetir alguma coisa que ele viu. E aí, quando ela descobriu quem era o Maurício, ela fez uma pergunta: Maurício, eu posso trazer ele para sua aula? Ele não é meu aluno numa turma minha, mas ele fica nas minhas aulas desde o ano passado. Então, vários alunos dessa escola, eles adentram a minha aula e ficam lá brincando, se divertindo, sendo felizes e tudo mais. E muitos deles não são meus alunos. Então vai ser difícil, vai ser custoso, vai se perder noite de sono, mas isso é a realidade da maioria dos pais. Então tem pais hoje que não têm filhos com deficiência, mas que também passam por angústias, sofrimentos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que falou assim: Maurício, eu estou preocupada com o futuro do meu filho. E é uma criança que não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma doença e tudo mais. Então esse é o primeiro conselho, e são esses dois conselhos que eu queria deixar para os pais que recebem esse diagnóstico. Maravilha. Então, Maurício, você falou uma coisa interessante. Um filho, mesmo quando ele nasce dentro do esperado, ele já muda a vida do casal, Sim. né? Noite sem dormir, para amamentar, para trocar fralda. Mas aí a gente se pergunta, eu mesmo quando meu filho nasceu, eu me perguntava assim, o que é uma noite, um mês sem dormir diante da felicidade de ter um filho? Sim. Então eu acho que o próprio filho já muda a vida do casal, já existe toda uma readaptação para isso, é um ser novo que chega na vida das pessoas. Sim. E essa questão também é um ponto muito interessante, que eu acho que merece muito, não só amanhã, não só nessa data, mas a gente refletir muito sobre isso, essa questão do papel da família, do sacrifício da família. Você fez uma colocação aí que me lembra muito, assim, por exemplo, as famílias de dependentes químicos. Também a família adoece junto, a família vira adicto juntos, né? Porque faz parte desse processo. Agora, o interessante, existem níveis de autismo. Não é? Como é que são esses níveis? Então, o manual diagnóstico, que é um protocolo americano, ele fez uma alteração e a partir dessa alteração começou a se usar essa terminologia que é o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, quando você vai fazer o diagnóstico do autista, quando esse laudo vem, geralmente ali ele vem dizendo qual é o nível que essa criança se encontra. É o quanto de suporte ela precisa para as tarefas do dia a dia. Parte dessa mudança tem a ver, por exemplo, porque era comum, e ainda muitas pessoas usam essa terminologia, falar sobre autismo leve, moderado e grave. Então, quando você fala autismo leve, dá a falsa impressão que a vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto, porque não é comum se falar de autismo na fase adulta, então eles crescem, se tornam adultos, idosos, mas você vê a massificação de crianças e no máximo falando um pouco sobre adolescente. Então, quando você fala autismo leve, dá a falsa impressão de que é tranquilo, porque muitas das vezes os critérios diagnósticos do autismo, comprometimento na comunicação, na interação social, comportamentos restritivos e repetitivos. Então, basicamente, esses são os 3 pilares para um diagnóstico de autismo. E às vezes você olha para uma criança que acabou criando mecanismos e se desenvolveu, e você fala, autismo leve é tranquilo, mas é muito comum, porque o nível 1 de suporte, eles costumam ter uma consciência de si, do outro e do contexto, maior do que o nível 2 e nível 3. Então eles sofrem mais porque eles conseguem se perceber diferente dos demais. Então é comum você ver um autista nível 1 ansioso, deprimido. Os níveis de suicídio nesse nível é comum. Então são crianças que sofrem e se angustiam porque se percebem diferentes. E aí uma coisa importante, que quando o diagnóstico é feito cedo, precocemente, e você entra com as intervenções logo no começo, é muito comum acontecer de um autista nível 3 conseguir se organizar para fazer coisas que ele não fazia e ele migrar para o nível 2 e para o nível 1. Isso pode acontecer. Regredir na questão do suporte. Porque uma coisa que é importante dizer também é que ainda é uma confusão na cabeça de muitas pessoas, o autismo não é uma doença.
Então o autismo não tem cura, ele é uma condição neurológica que afeta o funcionamento do cérebro dessa criança. Então, por ter uma funcionalidade cerebral diferente das outras crianças, ele interage com o outro, com o meio, de uma forma diferente. Então, há a possibilidade dessa regressão, mas se não houver a estimulação, principalmente precoce, essa criança, inclusive, pode sair do nível 1 para o nível 2, para o nível 3. Tipo, pode regredir, pode evoluir os corpos. E o Brasil hoje, infelizmente, ele ainda tem esse diagnóstico tardio, em média entre 4 e 5 anos, quando na verdade já existem protocolos para você identificar isso lá no começo. É possível identificar, Maurício, o autismo na gravidez? Existe teste que possa identificar? Não existe. Não existe nada nesse sentido, porque o autismo ele é uma condição genética. Então, depois que nasce, existem alguns exames que você pode fazer que pode identificar uma ou outra alteração genética, mas na maioria dos casos esse exame não percebe nada, é difícil. Então, mais de 90% do autismo ele é uma condição genética e que muitas das vezes você só vai perceber, como eu te falei, com o desenvolvimento dessa criança. O nosso filho, Davi, como ele deu sinais muito característicos logo no começo, e como eu era uma pessoa que já tinha a informação, a gente identificou logo. Mas tem crianças que muitas das vezes você vê ela evoluir normalmente, com fala, e muitas das vezes ali com 2, 3 anos ela começa a regredir. E os sinais estavam ali, mas muitas das vezes eles eram muito sutis. E muitas das vezes a maioria das pessoas não tem essa informação. Até hoje na escola, quando a gente percebe alguma coisa de um ou outro aluno, e que a gente vai conversar com o pai, você vê que muitos deles, dos pais, né, no caso, você vê que muitos deles não sabem do que se trata e ainda apresentam uma resistência para aquela possibilidade. Então hoje isso é uma característica, e nesse sentido, inclusive, esse podcast é importante por conta disso, dessa informação, mas isso é uma coisa que acontece. Existe muita negação, Maurício? Então, antes de perguntar sobre isso, você falou um ponto aí que me chamou a atenção. Você falou, quando se fala do autismo, se concentra muito a infância e a adolescência. Aí você fala, essa criança vira um pré-adolescente, depois ele se torna um adulto. E aí, como é que é a vida, a atenção para o adulto autista? Já passou por todos os suportes? Então, hoje em dia, a primeira coisa importante de dizer é que há bem pouco tempo, primeiro, as pessoas autistas eram aqueles que a gente chamava, quando eu falo a gente, a sociedade de maneira geral, né? Chamava de o retardado, o diferente, o bobão. Então, muitas das vezes, porque a gente não sabia naquela época o que era o autismo. E no passado nem tão distante, eles eram diagnosticados como esquizofrênicos. Então, se entendia que aquelas características do autismo eram uma forma de esquizofrenia. Então, enquanto existia a política dos manicômios, era comum, inclusive, que essas pessoas estivessem em manicômios, internadas. Então, assim, isso foi mudando, inclusive, a política, né? Hoje em dia, a política manicomial não existe mais, ou não existe mais naquele formato e naquela dimensão. Então, essas pessoas, elas eram internadas, elas eram excluídas da sociedade e essa informação ela não chegava com essa clareza. Recentemente saiu uma reportagem no jornal o Globo de uma família que descobriu que o filho era autista e a mãe se viu na filha. Ela falou assim, eu era desse jeito. E aí ela foi fazer a avaliação, que é uma avaliação neuropsicológica, onde envolvem vários protocolos, são várias sessões, você escuta vários profissionais e a partir dessa avaliação é que vem o laudo. E ela descobriu que ela era autista. Então, assim, no caso dela, ela foi ao longo da vida se organizando, sem terapia. E é possível, Maurício, hoje isso? Ou é o seu caso muito pontual? Não, então, assim, é possível a pessoa se organizar, porque uma das características do autismo, por exemplo, é ele ter dificuldade de lidar com as emoções, inclusive fruto de crise de muitos autistas é não saber lidar com as emoções. Então, à medida que essa criança vai crescendo,
à medida que essa criança vai evoluindo, ela vai aprendendo a lidar com o autismo. O problema maior, muitas das vezes, não é o autismo, é porque muitos autistas, a maioria dos autistas, eles têm comorbidades. Então, assim, 80% dos autistas, um pouco mais do que isso, eles têm TDAH. Então, assim, é comum o autista ter transtorno do sono, é comum o autista ter seletividade alimentar, é comum o autista ter transtorno do processamento sensorial. Então, muitas das vezes, as comorbidades é que transformam a vida desse indivíduo complicada e difícil para ele interagir. O meu filho, ele tem transtorno do processamento sensorial. Então, a gente já chegou numa festa e entramos na festa, ele entrou em crise por causa do barulho, da luz, dos estímulos. A menina colocou a gente dentro de um quartinho. Eu falei assim, cara, eu não vou passar a festa dentro do quarto. Eu falei assim, a gente vai entregar o presente, vai falar com a filha dela e se ele não melhorar, a gente vamos ver se ele acalma aqui. Se ele não acalmar, e a gente não ficou 10 minutos nessa festa. Precisamos sair dali, porque ele não conseguiu ficar. Hoje em dia, ele lida melhor com a questão dos sons. Não é qualquer barulho que incomoda ele. Então, nesse sentido, é comum que muitos, à medida que vão avançando, chegando na fase adulta, aprendam a lidar com as suas questões. O que não é comum, muitas das vezes, é quando você pega um nível 2, um nível 3 de suporte, que durante muito tempo essas pessoas não frequentavam a escola, não frequentavam ambientes sociais. Até hoje você encontra autistas que são acorrentados dentro de casa. Por quê? A mãe é uma pessoa cruel? Não, mas você tem um sistema de saúde que não dá um amparo de terapias. A pessoa não tem condições de ter um plano de saúde. E ela tem um filho dentro de casa que se morde ao ponto de sangrar, de arrancar um pedaço dele, ou de ficar batendo na cabeça de tal maneira que muitas das vezes essa criança desmaia. E a mãe, num ato de desespero, acorrenta essa criança. Até para esse tipo de comportamento, quando você tem uma terapia, essas pessoas conseguem lidar com isso. Então hoje é um dos grandes problemas hoje para quem é familiar, para quem tem uma pessoa na sua família, é justamente a questão de saúde, porque você não encontra, principalmente para adultos. Então não é comum hoje você encontrar terapeutas disponíveis para trabalhar hoje com adultos. Então muitas das vezes eles vão aprendendo a se virar e vão trabalhando as suas questões, mas aí você vê essa pessoa deprimida, ansiosa, com pensamentos e ideações suicidas. Então hoje, para quem é adulto, não é uma vida tranquila. Isso ainda está sendo organizado na nossa sociedade, que é um processo. Até mesmo as terapias hoje, por exemplo, se você quiser arrumar uma terapeuta ocupacional, que é uma das pessoas importantíssimas dentro desse ciclo, porque é ela que trabalha, por exemplo, integração sensorial, que é essa questão dessa desordem sensorial que o autista tem. É a pessoa que trabalha muitas das vezes o comportamento inapropriado desse autista, que hoje você não encontra disponível com facilidade mesmo na rede privada com plano de saúde. Muito menos na rede pública. Na rede pública, então, você não consegue. Quando a gente começou essa caminhada, o meu filho começou na rede pública. A terapeuta ocupacional se aposentou. E até hoje, no local onde ela atuava, não chegou ninguém. Então é muito complicado. Ô Maurício, de todos esses desafios que você brilhantemente está colocando, é importante a sua observação, o seu conhecimento, a sua vivência, né? Mais do que pelo ponto de vista acadêmico, profissional, a questão de você ser um pai de autista. Sim. Agora, de todos esses desafios, o preconceito ainda é muito forte. Sim. Como se pode mudar isso? A gente vê muito hoje nas políticas, nos discursos políticos, muitas ações, muita coisa eu acho que está acontecendo no movimento em relação a isso, inclusive a questão da pressão social. Sim. Mas a gente sabe que ainda está muito aquém do que precisa ser. Qual é a tua visão? O que a gente pode, na sua opinião, o que pode ser feito para não mudar de imediato, mas para acelerar, fazendo jus à data, essa conscientização das pessoas em relação a esse ponto e principalmente o apoio às famílias, porque é muito duro, né? Então, a primeira coisa que eu destaco é, hoje o Brasil tem uma Constituição que diz que todos somos iguais. Infelizmente, na letra da lei isso é muito bonito,
dia a dia mas não é a bem realidade assim. não é essa. Você tem uma lei de 2012, que é a Berenice Piana, que é uma lei voltada para o autismo, e você tem uma lei de 2015, que é a lei da inclusão. E a lei, para além das questões, inclusive punitivas, eu acho que ela tem um papel pedagógico. Então, assim, de realmente mudar consciências das pessoas à medida que elas têm acesso ao que diz a lei. Então, eu acho que a primeira coisa importante é que se encontrasse um caminho para que se fizesse valer as leis que hoje existem. Então, acho que a mudança de cenário tem a ver com isso, com mecanismos que façam as leis serem de fato respeitadas. Vou dar um exemplo. Essa semana, a comunidade foi chocada com um caso que aconteceu numa cidade de São Paulo, onde um professor denunciou uma criança no espectro por homofobia. Então, ele fez o boletim de ocorrência. O que aconteceu? Essa mãe, em janeiro desse ano, ela conseguiu, através do Ministério Público, que determinou que a prefeitura dessa cidade desse a essa criança um mediador. É um direito que essa criança tem. E aí o que aconteceu? A prefeitura desrespeitou esse processo. Uma das características do autismo é a questão comportamental. Então, muitas das vezes, eles não sabem lidar, por exemplo, com isso aqui, ó, luz, barulho, ar-condicionado, cores. Então, para eles lidarem com essa questão é difícil. E a mãe fez um relato. Qual foi o relato? Nesse dia eles estavam atrasados e essa criança não tomou café. E a mãe falou para ela, no caminho, vou comprar para você um Danone, um refrigerante e um biscoito. E levou essa criança para a escola. O que aconteceu? Quando chegou lá, essa criança foi impedida de comer. E naquele momento, obviamente. E por conta desse impedimento, ela começou a ficar agitada, começou a entrar em crise. E é muito comum o autista que não tem a comunicação fluente, que não sabe se comunicar, muitas das vezes se fazer valer pela agressividade, porque é o caminho que ele está encontrando para tentar dizer, ó, isso está me machucando, isso não está legal. E nesse momento essa criança começou a dizer palavras, segundo o professor, homofóbicas. Então vou dar um outro exemplo. Eu tenho um aluno que ele xinga muito, mas ele xinga muito quando está em crise. E assim, muito provavelmente ele ouviu em muitos lugares essas palavras, mas não sabe nem o que quer dizer. No caso do meu aluno, eu posso afirmar, ele não sabe o que aquilo quer dizer. Hoje mesmo, na escola, ele não entrou, porque estava em crise, e chamaram o professor de educação física, que é um professor que ele adora, e ele não entrou, mesmo com a minha presença ali tentando mediar a entrada dele. Essa mãe, que já passou por toda essa questão de ter um direito legal, uma determinação judicial sonegada, ainda foi transferida, porque ela trabalha na prefeitura com a parte de limpeza. E ainda colocaram essa mãe para trabalhar dentro dessa escola com esse professor que tratou essa criança dessa forma. Então eu acho, e assim, se eu fosse falar tudo que eu vejo acontecer, ia precisar de vários capítulos só para discutir caso a caso. Estou trazendo esse especificamente para ilustrar que hoje a lei que garante o mediador para essas crianças dentro da escola não são cumpridas ou são cumpridas de forma para inglês ver, porque muitas das vezes você pega uma pessoa que está no primeiro período de pedagogia e coloca elas para acompanhar essas crianças. E justamente para fazer a mediação entre as adaptações que o professor precisa fazer para que elas aprendam, porque elas aprendem, mas como o cérebro funciona de uma forma diferente, precisa ser adaptado. E essa pessoa é que vai fazer essa mediação. E muitas das vezes você coloca uma pessoa que não tem competência para estar ali. Então, às vezes, quando a lei é respeitada, com o mediador ali, esse mediador não vem com a capacidade. Então, a primeira coisa é a lei sendo cumprida no nosso país. Garanta a eles o direito deles. A segunda coisa que vem acontecendo num volume muito grande, e hoje, inclusive, a presença do Marcos Mion à frente de um programa, numa rede de TV tão grande, e falando sobre isso o tempo todo, vem trazendo luz a essa questão. E uma coisa bacana que eu vejo hoje acontecer na rede social é que as pessoas com deficiência, elas têm criado os seus perfis, têm se tornado influenciadores, e eu, por exemplo, sigo dezenas de autistas. Então, hoje, os próprios autistas têm contribuído com a massificação da informação. Então, eu acho que hoje esses dois pilares
se organizados corretamente em formação e o cumprimento da lei, já seriam importantíssimos para a mudança desse cenário do preconceito. Porque muitas das vezes você está com seu filho em crise dentro de um shopping, se jogando no chão, e as pessoas ficam olhando para você como se aquilo ali fosse uma birra, uma criança mal criada, e muitas das vezes elas não têm o entendimento que aquilo dali é uma manifestação de uma deficiência. Então, acho que a propagação da informação hoje, ela tem esse papel primordial. Vamos aproveitar essa data justamente, gente, para pensar sobre isso, para refletir sobre isso, sociedade civil, poder público, né? Porque realmente é um assunto que precisa ser pensado com muita urgência. Maurício, dentro desse contexto, você já deixou aí a sua mensagem para referente à data, mas você pesquisa sobre cultura corporal, inclusive na Universidade de Castelo Branco. Diz para os nossos ouvintes o que é cultura corporal. Então, durante muito tempo, a educação física teve um olhar estritamente focado nos aspectos biológicos e fisiológicos do corpo humano. Inúmeros autores começaram a avaliar o corpo numa perspectiva antropológica. Então, o corpo como um local onde você identifica sinais, códigos de uma determinada cultura. Então, ao longo da nossa jornada na Terra, o homem, ao colonizar determinados espaços, ele precisou organizar ali na sua relação com o meio e com o outro aquilo que a gente conhece como cultura. Então, religião, idioma, vestimenta, comida, escrita, entre outras coisas que compõem a cultura. E o corpo e a cultura corporal, ela presta esse serviço no sentido de que ela organiza aquilo que a gente chama de movimento consciente. Então, em determinadas sociedades, você vê, por exemplo, a dança se manifestar de uma determinada forma. Numa outra nação, ou muitas das vezes num estado, vou pegar o Brasil. Então você vê no Brasil que muitas das vezes você está no Rio de Janeiro, o samba e o funk é uma característica. Você pega um ônibus, um avião, vai para o Nordeste, você vê ali o forró com uma característica muito forte. Então a cultura corporal, ela estuda esses movimentos humanos, como os esportes, os jogos, as brincadeiras, as lutas, as danças. Então isso é um aspecto da cultura corporal. A outra coisa que a cultura corporal também estuda é o corpo humano em si. Então, por exemplo, você vê que determinados padrões estéticos que vigoram hoje no Brasil, se você sair daqui e for para, por exemplo, um outro país, o padrão estético de pessoas ali é diferente do que vigora aqui. Há não muito tempo atrás, pessoas acima do peso, elas tinham um padrão estético ideal, ao ponto de pintores organizarem telas. Isso aí vem lá da pré-história, a questão do ventre, sobre Salete, exatamente. Né? Era uma valorização. Até por uma questão econômica. Então, quando você viu uma pessoa, muitas das vezes, com sobrepeso, acima do peso, aquilo dali era sinal de que fartura. Aquela pessoa tinha fartura. Então, se tinha fartura, tinha dinheiro. Então, esse corpo ele vai se modelando e se modificando e interagindo no meio a partir dos códigos simbólicos de determinadas sociedades. Eu ouvi uma vez que o brasileiro ele é conhecido no mundo e ele não precisa abrir a boca. Eu sempre achei isso um exagero. E esse grupo de pesquisa daqui da Castelo Branco, coordenado pelo Sérgio Tavares, nós fizemos uma viagem na Europa em 2014, se não estou enganado, e a gente foi pesquisar a origem do esporte nesses lugares. E na Europa, teve um determinado momento que eu me segui à frente do grupo, a gente saiu da Alemanha para Londres e o grupo ficou para encontrar com a gente lá depois. E conforme eu vinha caminhando para entrar no aeroporto, a pessoa que estava na porta do avião, que era brasileira, ele olhou para mim e falou assim: "Você é brasileiro, do Rio de Janeiro, não é?" E assim, não tinha nada em mim que dissesse que eu era do Rio de Janeiro, mas aquela pessoa olhou para mim e identificou no meu corpo. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vivi anos na Alemanha e realmente você identifica brasileiro lá fora, né? Pelo tom da voz, pela gesticulação, mas assim também eu olho hoje para um alemão, se eu tiver 5 estrangeiros ali, um americano, um inglês, dificilmente eu vou errar quem é o alemão. Eu acho que a gente aprende a conviver com essa expressão. Mas, Maurício, nessa pegada, você também é um educador, trabalha diretamente com crianças autistas. Como a atividade física, como essas vivências corporais podem ajudar crianças autistas, adolescentes autistas? Então, hoje há uma discussão no meio acadêmico
sobre déficits motores do autista ser um critério diagnóstico. Então é muito comum o autista ter comprometimento na motricidade fina, no equilíbrio, na lateralidade, na organização espaço-tempo. Então, por exemplo, eu lembro do meu filho você fazer uma bolinha de sabão e geralmente a criança corre em direção à bolinha de sabão. Para isso ela precisa organizar uma coisa que a gente chama de organização espaço-temporal. Ele precisa projetar o corpo dele no tempo e no espaço para pegar aquela bolinha. Meu filho tinha dificuldade com isso. Então hoje a atividade física ela tem papel primordial, a educação física, principalmente a escolar, ela tem papel determinante, porque para muitas crianças a oportunidade que ela tem de fazer qualquer prática, meus alunos são assim, meus alunos são de escola pública, muitos de comunidade, e a oportunidade que eles têm de ter alguém que entende isso é só na escola. Então, assim, você às vezes vê um aluno que gosta muito de futebol, eu tenho um que adora futebol, mas se você rolar uma bola para ele tem dificuldade, por conta de uma questão espaço-temporal, de, enquanto vê a bola chegar, chutar. Então, essa organização, essa consciência corporal, ela é trabalhada na educação física, para que ele tenha experiências e vivências corporais, como a natação, o vôlei, o basquete, o queimado, mas isso precisa, em muitos deles, ser organizado dentro de uma aula de educação física. Essa semana a gente recebeu um autista cadeirante com microcefalia e eu conversei muito com a mãe, que está dentro daquele contexto que no começo a gente falou. Você vê que essa mãe estava desgastada, cansada, e eu falei para ela: mãe, ó, seu filho, ele consegue arremessar uma bola. Então, qual é o trabalho que eu quero que a senhora faça com ele, até para que eu consiga encaixar ele numa brincadeira com as crianças? Estou dando esse bambolê para a senhora vai levar esse bambolê para casa e a senhora vai fazer com que ele comece a jogar essa bola dentro do bambolê. E à medida que ele começar a fazer, você vai afastando isso. Quando ele começar a fazer isso, eu consigo criar dinâmicas dentro da minha aula para que, inclusive, ele interaja com outras crianças. Então, hoje, é importantíssimo a prática de atividade física para essas crianças, por conta dos déficits motores que eles têm, para que eles tenham um tônus muscular legal, um equilíbrio legal. É comum o autista cair. Essa questão da organização espaço-temporal, a lateralidade, que muitos deles têm comprometimento. Então, dentro dos níveis de suporte, quanto mais organizado eles estiverem, por exemplo, se você tiver comprometimento nessas áreas que eu estou falando, você pedir para um autista amarrar um cadarço, por exemplo, é difícil. Você pedir para ele escovar os dentes é difícil, porque ele tem comprometimento nessas áreas. Então, hoje elas são importantíssimas até para o dia a dia dessa criança, dentro de casa, dentro da escola, dentro das terapias, no ambiente social e tudo mais. Então, nesse sentido, ela é muito importante. Muito obrigada, Maurício, pela sua contribuição. Para finalizar nosso episódio, se deixasse essa mensagem de amanhã, nessa data tão importante, uma breve... Não conselho você já deu aos pais, aos dirigentes, mas uma mensagem do geral para as pessoas que têm crianças autistas e que lidam com crianças autistas. Assim, essa é uma mensagem muito difícil porque cada um lida com essa questão de uma forma singular, mas a mensagem que eu deixo para quem hoje tem um filho dentro do espectro é que não desista. Lute, batalhe, vá ao extremo. Nesse momento eu estou num processo judicial por conta de uma questão no dentista. Tudo é luta, mas a gente sempre tem a recompensa de ver os nossos filhos se desenvolvendo, independente da sua deficiência. Então eles se desenvolvem, eles aprendem, eles nos dão alegria. Hoje eu tenho muito orgulho das coisas que o meu filho está fazendo, começando a fazer, e esse é o meu conselho. Sempre na luta, sempre animado, se cuidando, e vamos propagar a informação para que cada vez mais pessoas entendam um pouco dessa deficiência e que o preconceito diminua. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada. Parabéns, saúde para o Davi, para todas as crianças, para todos os autistas, para todas as famílias que enfrentam essa dificuldade, que a gente possa, de fato, unir forças para ter um futuro melhor. Perfeito. Muito obrigada a todos. Esse foi o ICB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Este episódio contou com a participação de Ana Carolina Almeida, no roteiro e produção, direção e edição de áudio, Bruno Sileno. Eu, Elza Calazans, conversei brilhantemente com o professor Maurício. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.